vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor, a mão que foi na cruz ferida, me salvou tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus, Ele é Jesus, o amor verdadeiro que o homem pode ter.
Queremos saudar a todos os irmãos que estão conectados conosco nessa tarde com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos reunidos aqui para o nosso programa semanal, das participações, das respostas da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje, no dia 27, temos aqui a presença de duas pessoas muito queridas, um dia do Marcos Melo, da Igreja de Curicica. A paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Walter, a todos os irmãos que estão nos assistindo nessa tarde, a todos a paz do Senhor. Glória a Jesus. E temos aqui a nossa irmã Francisca, ativa também na obra do Senhor, na Igreja de Curicica. A paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Walter, a paz do Senhor a todos. É muito bom ter a presença dos queridos aqui, nos alegra muito, porque estamos vendo o interesse de todos em participar, não só desse programa, porque ele é resultado, na verdade, da nossa Escola Bíblica Dominical, né? Mas pela quantidade de vídeos que temos recebido ao longo de cada semana. Hoje pela manhã tivemos o encerramento do seminário de principiantes, onde o Senhor realmente operou uma grande bênção com os assuntos que têm sido trazidos, abordados. No próximo fim de semana temos um seminário de jovens também, onde teremos mais outra grande participação, mas o nosso foco agora são as perguntas da nossa Escola Bíblica. Hoje pela manhã o pastor Gilson já apresentou às 12 horas as respostas que vêm do exterior, 9h30 ele apresenta alguns vídeos e agora a nossa vez. Podemos então começar? Amém? Muito bem. O nosso tema básico, melhor dizendo, é a Igreja e seus mistérios profetizados no livro de Cantares de Salomão. E nesse terceiro capítulo nós estamos vendo a definição histórica, profética e doutrinária da Igreja no seu momento final, como temos visto já em outras edições, o momento da operação do derramar do Espírito Santo, preparando a Igreja para o arrebatamento. E conforme disse, o texto base para esta edição é o capítulo 3, dos versos de 1 a 4, capítulo 3 de Cantares. Então vamos lá, nossa primeira pergunta, meus queridos, lendo Cantares capítulo 3, versos 1 e 2, a noiva ou igreja toma a decisão de buscar o noivo Jesus. Ela o achou? Por quê? Faça a aplicação profética da sua resposta. Temos então a participação da jovem Giovana Lopes, que é de Almenara, Minas Gerais, e da senhora Laís Madeira, de Piumbi, Minas Gerais, que é do grupo de Semente Preciosa. Vamos prestar bem atenção nas participações. E a resposta da pergunta 1 é não. A noiva não encontrou o noivo, o Senhor Jesus, porque ela o procurou em locais errados, no leito, nas ruas da cidade, nas praças. Não encontramos o amado da nossa alma em aglomerações sociais, em movimentos religiosos, no comodismo e muito menos em locais próximos aos guardas da cidade, que apontam para as más companhias, aqueles que não possuem a revelação do Espírito Santo. Mas encontramos o amado da nossa alma quando nos afastamos de todos esses obstáculos, quando renunciamos à nossa própria carne, para estarmos em santificação, na direção do Espírito Santo, como está escrito em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. A resposta é não. Ela não encontrou o amado de sua alma, pois a palavra de Deus mostra ali em Cantares, capítulo 3, versículo 1 ao 2, que ela estava buscando o amado de sua alma no comodismo, na cama. Isso significa que ela não estava renunciando nem a si mesma para ter o amado de sua alma. E Jesus, ele se despiu, ele renunciou o seu trono de glória, de majestade, para se fazer homem, para se humilhar e para se fazer homem e passar as mesmas necessidades que nós passamos, frio, fome e até muito mais pelo fato de ele ter até suado sangue e sido crucificado. Ele renunciou a si mesmo para cumprir o seu chamado, para cumprir o propósito de Deus na vida dele. Então, o maior erro do servo de Deus nesta última hora é se dizer crente, se dizer evangélico, mas não renunciar a si mesmo. Nós devemos abrir mão de nós mesmos
para que o Espírito Santo de Deus habite em nós e transborde através das nossas vidas. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Então, meus irmãos, tivemos agora esses 2 vídeos com as respostas, com a participação dos nossos queridos. E eu pergunto então ao ungido Marcos Melo qual o comentário que ele teria a fazer acerca dessas respostas. Amém. Pastor Walter, aos irmãos, essa resposta era muito importante para nós como Igreja do Senhor, porque nós precisamos ter a certeza de onde achar o noivo. Essa igreja a qual o livro de Cantares, esses versículos se referem, é uma igreja que ela perdeu o noivo, ela não achou o noivo. Ela teve até boa vontade, ela procurou o noivo, mas procurou nos lugares errados. A Bíblia fala, no versículo que foi usado como base desta pergunta, é de que ela buscou, não achou, porque ela buscou nos lugares onde o noivo não está. No comodismo, buscou o noivo ali no lugar onde nós entendemos ser um lugar relacionado ao sistema religioso, onde muitas vezes nós vemos que as pessoas estão ali perdidas, sem rumo, com até boa intenção, mas que na verdade não alcançam o verdadeiro valor de ter um noivo em suas vidas. Então as perguntas foram muito pertinentes acerca desse assunto e, por certo, isso serve como um exemplo para nós, como igreja fiel, para que possamos então ter a plena ciência de onde estamos, para onde vamos e quem temos como valor, que é o noivo na nossa vida. Essa observação é muito interessante e importante, porque ela estabelece parâmetros. E são parâmetros que não são escolhidos ou definidos por nós, mas definidos claramente pelo Senhor através do Espírito Santo, que apresenta à igreja um projeto perfeito e completo. Isso. A Francisca já havia comentado comigo que nessa pergunta ela não teria um comentário, mas se quiser algum comentário, fique à vontade. Senão eu sei que você tem muita participação aí. Amém. Não é isso? Muito bem. Vamos à nossa próxima pergunta. E a próxima pergunta diz: lendo Cantares capítulo 3, verso 3, a noiva, a igreja, achou os guardas que ou eles a acharam. Por quê? Faça então a aplicação profética. Como sempre é o nosso foco. Temos a participação da jovem Rafaela Ferreira, de São José, Santa Catarina, do grupo Semente Preciosa, e a jovem Lídia Naara, de Piumi, também Minas Gerais. Vamos assistir os vídeos com atenção então. Os guardas encontraram a noiva, porque ela estava rondando a cidade. Ela estava na mesma posição que eles. Ela estava andando sem uma direção. Ela não estava andando no caminho. Quando a igreja anda sem a direção do Espírito Santo, ela vai encontrar a religião, a filosofia, a teologia, a ideologia, tudo aquilo que não mostra onde está o noivo, que não tem respostas para encontrar o noivo Jesus. Mas quando estamos no caminho, na direção do Espírito Santo, logo avistamos o noivo e podemos nos reencontrar com ele. Então, os guardas a encontraram porque ela estava na mesma posição que eles estavam, sem direção, sem rumo, sem a ação do Espírito Santo em suas vidas. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Os guardas acharam a noiva porque ela estava na mesma situação deles, rodeando a cidade. Quando a igreja busca encontrar o Senhor Jesus sem a direção do Espírito Santo, acaba sendo achada por aqueles que tinham que guardar a cidade, mas não sabem informar sobre o amado da alma, que é Jesus. A paz do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, retornamos, assistimos mais 2 participações muito importantes. Nós estamos vendo que o nosso povo está com o objetivo, o foco muito bem alinhado, porque todos têm recebido o mesmo ensinamento e a mesma instrução. E eu pergunto agora, então, à nossa irmã Francisca, um comentário acerca da resposta ou dela mesmo em observação àquilo que temos aprendido. Amém. É interessante nós comentarmos que ela estava na mesma situação, que os guardas, procurando e não achou. Não achou porque ela está procurando exatamente no lugar errado. E ela encontrou quem? Encontrou aqueles que poderiam guardar, que os guardas, eles falam de quê? De um título, de segurança. Só que ela encontrou os guardas, ela não encontrou os guardas, na realidade o guarda que encontrou, e aí ele nem responde, porque ele não tem a resposta. Como ela estava sem a direção do Espírito Santo, eles também não tinham. Então não tinha como ele responder onde estaria o noivo. Por quê? Porque o Espírito Santo não estava presente ali.
Então, nós temos que verificar a situação do Espírito Santo nas nossas vidas. Se ele está presente, porque como é o Espírito Santo, direcionando todas as coisas, nós não vamos passar pelo que ela passou. Né? Ela está procurando o noivo e ela não vai achar desta forma. Né? Então, nós temos que ficar atento a isso. Não perdermos a direção do Espírito Santo nessa última hora, né, em que nós estamos vivendo os últimos dias. Olha, Francisca, a sua resposta foi realmente muito interessante, porque deixa claro para nós uma coisa. Quem não ouve o que o Espírito Santo fala não tem condição de dizer nada. Pode falar da razão, pode falar da emoção, pode falar dos seus valores, dos seus conceitos, não que eles sejam ruins. As pessoas têm seus conceitos e valores, bons ou não é isso. Mas para falar das coisas do Senhor, só quem consegue ouvir da parte do Senhor através do Espírito Santo. Realmente, muito bem colocado. Marcos Melo, sua observação. Também só queria complementar o que a irmã Francisca falou, muito pertinente, acerca da importância de termos o Espírito Santo na nossa vida, porque é o Espírito Santo que tem nos guiado nessa última hora. E é uma igreja que ela está perdida porque ela perdeu o Espírito Santo. Uma igreja que não valoriza a ação do Espírito Santo na vida da igreja. E nós vemos que é um sistema religioso que deveria ser o responsável por guardar a palavra, o ensino, a direção, mas ele se perdeu, por isso ele fica rodeando sem ter a direção certa e sem saber onde está o noivo. Não tem a revelação, não tem a orientação, estão desorientados e ficam à deriva sem saber aonde está o noivo e sem poder responder, trazer uma resposta àqueles que nesta última hora estão ansiosos, desejosos de encontrar o noivo, mas não conseguem encontrar. Realmente, temos alcançado um entendimento que nos coloca numa condição de responsáveis, não é? Porque não só o Senhor tem mostrado, tem revelado, temos ouvido, aprendido, mas também nos coloca na condição de multiplicadores da mensagem que temos recebido. Porque a igreja que vai partir, esta igreja, ela não vai sair do mundo de mãos vazias. E o despojo que ela vai levar não são os mesmos despojos do Egito, que era o ouro, a prata, os vasos, não. Mas aquela multidão que saiu do Egito junto com os hebreus. Assim como a igreja vai levar aqueles que vão ser alcançados nesta última hora pela experiência que terão e que estão tendo com o Senhor nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor. É uma grande bênção, mas é também uma grande responsabilidade, né? Muito bem. Vamos então à nossa terceira pergunta, que diz assim: lendo Cantares, capítulo 3, verso 3, por que os guardas não responderam à pergunta da noiva? Faça a aplicação profética. Temos outras duas participações, o obreiro Paulo Márcio Andrade, de Petrópolis, aqui do estado do Rio, e o pastor Eliezer de Jesus, de Queimados, também aqui do Rio de Janeiro. Vamos assistir então. No livro de Cantares de Salomão, no capítulo 3, versículo 3, em que a palavra do Senhor nos diz assim: acharam-me os guardas que rondaram pela cidade. Eu perguntei-lhes: viste aqueles a quem ama a minha alma? A pergunta é a seguinte: por que os guardas não responderam à pergunta da noiva? Porque eles disseram que eles não encontraram, eles não conheceram. Porque, na verdade, os guardas aqui, eles falam dos religiosos. E os religiosos, eles não conhecem a Jesus, eles não conhecem o noivo. Porque o noivo, o Senhor Jesus, nós só conhecemos pela revelação do Espírito Santo. Só através do alcance do mistério, da revelação do Espírito Santo, é que nós podemos conhecer quem é Jesus. Tanto que a prova disso é que no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16, dos versículos 13 ao 17, a palavra diz assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou isso a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Então, por isso que nós colocamos aqui, que nós só alcançamos, nós só conhecemos quem é Jesus,
quem é o noivo através da revelação do Espírito Santo. E a religião ela não pode conhecer a Jesus justamente por isso, porque ela não tem a revelação, ela nega a revelação do mistério do Espírito Santo. Então fica essa resposta aí para os irmãos, a paz do Senhor. Os guardas não responderam porque eles não viram. Eles representam aqueles que se acham autossuficientes e que não precisa conhecer um Jesus revelado a nós pelo Espírito Santo, pois para eles o título basta. Vivem procurando adoradores para si, aqueles que o reverenciam, mas quando perguntado acerca da verdade que liberta, não tem o que falar, pois seu falar é somente dirigido às praças, para que sejam reconhecidos como tal, amando mais os seus interesses do que a alma do homem. Queridos, a paz do Senhor. Meus irmãos, retornamos então aonde assistimos mais 2 vídeos. Eu quero fazer uma correção, porque eu citei o nome de Eliezer. Na verdade, é o nosso pastor Eliezer, que era coordenador da região de Queimados e agora está como coordenador da região de Nova Iguaçu. Então, um abraço ao nosso querido companheiro, estamos sempre juntos no Maranhão de Pedro do Rio e em tantas outras atividades. Um abraço a esse companheiro. Agora eu pergunto então ao Gido Marcos Melo as considerações acerca dessas participações. Amém. Os guardas não responderam a pergunta da noiva porque eles não sabiam onde o noivo estava. E eles não sabiam onde o noivo estava porque eles estavam envoltos à escuridão, pertinente ao momento profético que nós estamos vivendo. Nós vivemos o período da noite. E hoje, para que nós possamos saber onde estamos e para onde vamos, nós precisamos da luz. E a Bíblia fala que a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. E a igreja fiel de posse da palavra, ela sim sabe onde ela está, onde o noivo está e para onde ela vai. Então essa igreja que aqui não achou o noivo, os guardas que não acharam o noivo, é porque eles estavam envoltos à escuridão, sem o Espírito Santo, sem a palavra revelada, sem a luz que ilumina nesta última hora a igreja fiel. Então nós sabemos que para que nós neste momento profético possamos ter a real certeza de onde estamos e para onde vamos, é necessário sim a palavra revelada e a bênção do Espírito Santo na nossa vida. Glória a Jesus, exatamente isso, porque estamos vendo um conjunto, né? Uma obra completa. Isso. Irmã Francisca, sua consideração a respeito dessa participação? Interessante o que o ungido falou, né? Os guardas, eles estavam ali, eles poderiam ter uma mensagem, né? Porque eles eram a segurança. Eles não tinham a mensagem porque não tinha realmente o Espírito Santo. E eles estavam o quê? Voltados para esta vida. Aquele que não tem o Espírito Santo, ele começa a falar das coisas desta vida. Então, nós não estamos preocupados, porque nós não vamos ficar aqui. Então, nosso desejo é que o Espírito Santo revele todas as coisas, porque nós estamos de saída. Então, eles estavam ali, não tinham o Espírito Santo, e acabava por atrapalhar até, né? Quem está... E hoje o que acontece, né? A gente chega querendo uma revelação, uma coisa, chega na igreja, e às vezes a gente não encontra porque tem essa interferência, né? Esses guardas, eles estavam fora da revelação. Então, como que você, que não tem o Espírito Santo, você vai transmitir vida para uma outra pessoa? Não tem como, né? Então, sem a revelação, você não tem transmissão de vida. Então, o Espírito Santo, ele revela todas as coisas. Então, nós precisamos realmente estar alinhados com isso aí. Porque senão a gente acaba perdendo e a gente vai caminhar, né, dessa forma, na escuridão, nas trevas, no momento que vivemos, e vamos perder o nosso bem mais precioso, que é a nossa salvação. Realmente é muito importante, é uma responsabilidade muito grande, porque todos os dias, quando a igreja se reúne, a nossa primeira súplica é que o Senhor esteja presente, né? Que Ele se revele através do seu Espírito. E nisso, nós abrimos o nosso coração, colocamos a nossa vida na dependência do Senhor para que isso realmente aconteça, ou seja, para que Deus se revele. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós tivemos a participação dos nossos queridos aqui com essas 3 perguntas. Nós vamos receber no próximo bloco 2 jovens para participarem conosco aqui. Vieram juntos com vocês, é verdade, estão aqui no nosso estúdio, né?
participando desde cedo e para nós é uma alegria. Não vai faltar oportunidade de que vocês se assentem conosco aqui em outros momentos para tratarmos deste e de outros assuntos que o Senhor tem revelado à sua igreja. Amém. Quero agradecer Amém. muito a sua presença, a sua Amém. também. Louvado seja o nome do Senhor Glória por a isso. Amém? Amém. Enquanto isso, vamos louvar o nome do Senhor. Cante esse louvor que vai ser apresentado aí na sua casa. Vamos juntos adorar ao nosso Deus. Se estás cansado e desanimado, deixa tudo ao lado, venha Jesus, venha Jesus, venha Jesus, deixa tudo ao lado, venha Jesus. Se arrependido já tiveres crido, és um redimido, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, és um redimido, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Como é bom adorarmos ao nosso Deus, né? Nos alegra, nos fortalece, nos anima. E agora, então, neste segundo bloco, nós temos aqui a Eduarda conosco, da Igreja de Freguesia. A paz do Senhor, Eduarda. Pai do Senhor. Muito Sim. bom ter você aqui conosco, viu? Amém. E temos aqui também o Gabriel, da Igreja de Curicica, onde a sua mãe congrega, claro, e o ungido Marcos, que estavam conosco aqui. A paz do Senhor, querido. Vai ser, pastor. Vai Muito ser, bom. meus irmãos. Isso, muito bom tê-los aqui, participando do programa. Não é a primeira vez que vocês estão aqui, não é isso? E conforme eu havia prometido, sempre que possível, procuramos trazer aqueles que já passaram por esta mesa para trabalharem conosco mais um pouco. Amém? Glória a Deus. Vamos trabalhar então? A pergunta de número 4. Qual a aplicação profética da expressão apartando-me eu um pouco deles? Temos a resposta do obreiro Patrick Teixeira, de Caetité, da Bahia, participante assíduo conosco, e o jovem Expedito Júnior, de João Pessoa, da Paraíba. Vamos assistir esses vídeos com atenção. Em Cantares, capítulo 3, verso 4, a expressão da noiva que diz: apartando-me eu um pouco deles, logo achei aquele a quem ama a minha alma. A igreja não se conformou e se apartou dos guardas e da medida da razão religiosa em que eles estavam andando e vivendo. Apartando-se da razão, a igreja entrou na medida da fé, do mistério, e teve um encontro espiritual com o amado da alma, a paz do Senhor Jesus. Quando a igreja ela se afasta daquilo que a religião oferece sem a direção do Espírito Santo, ela tem um encontro com Jesus revelado, como está em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e vos recebereis. A paz do Senhor Jesus. Então, queridos, retornamos, assistimos essas suas participações. São muito objetivas, são claras, mas sempre gostamos de ter o comentário daqueles que estão à mesa conosco. Gabriel, seu comentário a respeito desta pergunta. Pastor, o obreiro, Patrick, usou uma palavra muito importante, que é a palavra conformou. A igreja não se conformou e se apartou da presença dos guardas, da medida da sua razão religiosa. Os irmãos percebam como essa palavra está relacionada a esse apartar, esse se afastar daquilo que não é o que o Senhor quer para cada um de nós. E eu queria trazer aqui um texto que está em Romanos capítulo 12, verso 2, que está totalmente relacionado justamente à questão do conformar. À medida que a gente vai estudando, a gente vai vendo outros textos na palavra que vão corroborando com aquilo que está passando nas contribuições, nos vídeos e nas participações. A Maria Eduarda vai estar lendo o texto de Romanos 12, verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, interessante a colocação do texto, porque a renovação do entendimento não é uma nova maneira de pensar racional, humana, filosófica, teológica, que seja, mas a renovação do entendimento é aquilo que um outro texto diz: mas vós, amados, tendes a mente de Cristo. Então, a renovação do entendimento é uma mente que é governada e dirigida
pelo Espírito Santo. Muito boa colocação de vocês, louvado seja o nome do Senhor. Vamos à nossa próxima pergunta de número 5, que diz: lendo Cantares, capítulo 3, verso 4, quais foram as atitudes da noiva quando ela encontrou o amado? Temos a participação da senhora Arminda Pinafo, de São Gabriel das Palhas, Espírito Santo, e o obreiro Paulo Adilson, daqui do estado do Rio de Janeiro. Vamos assistir. Deteve-o. Ela agarrou aquela oportunidade. Ela entendeu aquele projeto de salvação, o chamado. E o Espírito Santo o introduziu na casa da mãe. O Espírito Santo foi aquele que foi levar a noiva a conhecer o seu amado. E foi um amor incondicional, porque foi um amor à primeira vista. Foi o primeiro amor. E o Espírito Santo, ele vai conduzindo esta noiva, preparando esta noiva, adornando esta noiva para o grande e glorioso dia, pois o Espírito Santo está gerando nela uma obra viva, uma obra de transformação, de novo nascimento, para que esta noiva ela possa estar preparada para o dia do casamento. Amém? A paz do Senhor Jesus, irmãos. A noiva encontrou o noivo e o deteve, o segurou, porque ela não quer largar mais o noivo. Apesar das lutas que ela enfrentou nas arenas, nas fogueiras, mas ela ama o seu amado. E ela não quer o largar, não quer o perdê-lo. E introduziu na casa de sua mãe, ou seja, que é a igreja fiel que a gerou no corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, meus irmãos, assistimos mais duas participações. Torno a dizer, temos recebido vídeos do Brasil inteiro, muitos e muitos vídeos. Às vezes fica até difícil escolher, né? Procuramos fazer o melhor, até dando oportunidade para outros ainda que não participaram, mas nos alegra muito ver o envolvimento da igreja nessa hora. Gabriel, o que você tem a dizer acerca desta participação, então? Pastor, a senhora Arminda, ela fala algo muito importante. Ela fala que a amada, ela agarrou a oportunidade. O Senhor Jesus se apresentou para cada um de nós, aqueles que aceitaram, e nós abraçamos. Nós agora vivemos um novo momento junto ao Senhor, e a igreja fiel, ela vive aos pés do Senhor. A partir do momento que ela conhece o amado da sua alma, a igreja quer estar mais próximo do Senhor Jesus. Então, quer saber da intimidade, quer estar mais perto. Aqui fala da questão de introduzir na casa de sua mãe, fala dessa intimidade. Então, meus irmãos, percebam como é muito importante este amor. O amor que o Senhor Jesus, como noivo, teve pela sua igreja, que é a noiva, para ter morrido em nosso lugar. Então, nada mais justo, nada mais como uma maneira de retribuir é buscarmos a intimidade máxima com o Senhor, manter Ele em nosso coração, no nosso lar, com a nossa família. Em todos os momentos, nosso pensamento está voltado nas coisas da eternidade, aquilo que o Senhor Jesus tem trazido a cada um de nós através do seu Espírito Santo. Muito bom, é isso mesmo. Eduarda não tem um comentário a fazer, mas vai comentar a próxima pergunta, é isso? Muito bem. Vejam só, tudo nos leva a olhar para o alto, não é? O resumo, a síntese do que foi colocado é essa: tudo nos leva a olhar para o alto. De lá vem a direção, de lá vem a bênção, de lá vem todas as coisas que a igreja precisa nesta hora. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, como a próxima pergunta é direcionada às crianças, intermediários e adolescentes, convido você na sua casa a louvar ao Senhor com um hino que vai ser apresentado agora. Vamos adorar ao Senhor com hinos maravilhosos que as crianças têm entoado na casa do Senhor e têm nos alegrado. Vamos adorar ao nosso Deus. Quero ser
Glória a Jesus. Como falamos, o louvor que as crianças cantam, não é? É maravilhoso, alegra o nosso coração. Na verdade, ele transborda. Não é? Principalmente quando ouvimos as crianças, vemos, assistimos as crianças cantando na igreja. Não é? A nossa pergunta, então, direcionadas a elas, diz assim: lendo Cantares, capítulo 3, verso 4, faça uma comparação com a experiência do filho pródigo, registrada em Lucas, no capítulo 15, verso 20. Temos a participação do adolescente Davi Alves dos Santos, de Brasília, a intermediária Giovana Santos, de Manaus, o intermediário Danilo Gomes, de Duque de Caxias, aqui estado do Rio, e a intermediária Ana Vitória Martins, de Arapongas, no Paraná. Preste bem atenção nessas participações, você vai receber uma bênção. Lendo Cantares, capítulo 3, versos 4, faça uma comparação com a experiência do filho pródigo, registrado em Lucas, capítulo 15, versos 20. Temos que abandonar o mundo e encontrar Jesus vivo e revelado. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Ambos se levantam em busca do encontro do Senhor Jesus. A noiva em busca do seu amado e deixando a religiosidade de lado, e o filho pródigo, arrependido, volta para os braços do Pai. A paz do Senhor Jesus. Lendo Cantares, no capítulo 3, no verso 4, faça uma comparação com a experiência do filho pródigo, registrado em Lucas, capítulo 15, no verso 20. Pai do Senhor Jesus, meu nome é Danilo, eu tenho 8 anos, sou da Igreja Maranata, da Rua Capivara. O amor de Jesus é muito grande, nós devemos estar de pé na presença do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. A pergunta fala assim: lendo Cantares, capítulo 3, verso 4, faça uma comparação com a experiência do filho pródigo registrada em Lucas, capítulo 15, verso 20. Ambos se levantaram ao encontro com o Senhor. A paz de Jesus. Que bênção, meus irmãos, vermos as nossas crianças cantando esses louvores, né? Toda vez que ouvimos, nos lembramos da nossa igreja, as crianças apresentando esse louvor ao Senhor. Realmente é maravilhoso. Então eu quero saber agora da Eduarda os comentários que ela tem a respeito dessas participações. O que você pode dizer, Eduarda? Interessante, pastor, que ambos se levantam e deixam as coisas deste mundo e voltam para os braços do Pai. É exatamente. Ou seja, um único propósito, uma única direção. Buscando a revelação, né? Buscando a revelação. Muito bom, muito interessante mesmo. Isso nos alegra a cada dia, porque estamos vendo um projeto único, não é isso? Glória. Gabriel, algum comentário que você queira fazer sobre isso? É até relacionado com o que o senhor falou acerca de que é um projeto único. Os irmãos percebam que a gente vê do livro de Cantares, a questão de se separar da religiosidade, daquilo que é as coisas desse mundo, e também no Evangelho de Lucas, algo muito semelhante, a ponto de nós podemos fazer essa comparação. Então, a palavra do Senhor, ela toda, desde o Gênesis até o Apocalipse, ela está tratando do projeto de salvação. Então, nós podemos ver correlações, e aqui a gente não está falando, às vezes, de uma questão de letra, às vezes uma questão de interpretação, mas sim a revelação, porque a palavra, ela é viva. Então, o que nós vemos no livro de Gênesis, no livro de Êxodo, até dos Salmos, tudo isso aponta para aquilo que é profético diante das nossas vidas. Glória a Jesus. Amém, Eduarda? Amém. Muito bom. Meus queridos, vamos terminando aqui a nossa edição deste domingo. Não esqueça de dar o seu like ali na página dessa plataforma. Se inscreva para receber as notificações. Mande sugestões, também é importante para nós. E o principal, não deixe de gravar o seu vídeo também com a sua participação, é muito importante para nós. Daqui a pouco, às 19 horas, temos nosso culto presencial nas nossas igrejas, e às 20 horas, para aqueles que não têm condição de estar na igreja ainda por algum motivo, o nosso culto, então, transmitido pela nossa plataforma no YouTube. Até o próximo domingo, um grande abraço a todos, a paz do Senhor. Paz do Senhor.